A China é o país mais populoso do mundo e impressiona com sua história, cultura e megaprojetos futuristas. Neste vídeo, vamos conhecer as construções mais caras e impressionantes do país. Número 1. Torre de Xangai, o arranha-céu mais alto da China. A Torre de Xangai é o edifício mais alto da China e o terceiro mais alto do mundo, perdendo apenas para o Burj Khalifa, em Dubai, e a Tokyo Skytree, no Japão. Localizada no distrito de Pudong, na margem leste do rio Huangpu, em Xangai, essa construção monumental alcança uma altura de 632 metros e ocupa uma área total de 380 mil metros quadrados. A decisão de construir a torre foi tomada em 1990, mas o desenvolvimento e a aprovação do projeto levaram 15 anos. Somente em 2008 foi colocado o primeiro elemento da fundação. Para sustentar uma estrutura tão imponente, foram necessárias cerca de 1.000 estacas de fundação, cravadas a mais de 85 metros de profundidade, preenchidas com concreto de 6 metros de espessura. A construção levou 6 anos, e no final de 2014, iniciaram-se os acabamentos internos. A fachada da torre foi revestida com mais de 20 mil painéis de vidro, e um de seus destaques é o formato espiralado e retorcido. A inauguração oficial ocorreu em fevereiro de 2015. Atualmente, a Torre de Xangai é um enorme complexo comercial e empresarial que abriga lojas, restaurantes, escritórios, centros de entretenimento e salas de conferências. No térreo, há um museu da cidade com figuras de cera e um design interno que representa a vida cotidiana e a cultura chinesa. No 118º andar, há um mirante com vista impressionante de uma das cidades mais populosas do planeta. Embora o custo exato da construção não tenha sido divulgado oficialmente, especialistas estimam que a obra tenha custado entre 3 bilhões e 4 bilhões de reais, bilhões e meio de dólares norte-americanos. Número 2. Aeroporto Internacional Capital, o maior da China. O Aeroporto Internacional Capital, também conhecido como Chengdu, é o maior aeroporto da China e está localizado a 20 quilômetros de Pequim. Nos últimos anos, ele tem recebido, em média, 100 milhões de passageiros por ano. Inaugurado em 1958, foi o primeiro aeroporto do país. Inicialmente, era um terminal pequeno voltado apenas para autoridades do alto escalão. Com o tempo, o acesso foi estendido à população em geral. No entanto, para um país tão populoso como a China, um terminal pequeno não bastava, e por isso o aeroporto foi sendo expandido ao longo dos anos. Hoje, o aeroporto conta com 3 terminais. O primeiro, inaugurado no início dos anos 80, o segundo, em novembro de 1999, e o terceiro, em março de 2008. Este último é o maior, não apenas na China, mas também no mundo. O Aeroporto Capital é motivo de orgulho nacional, já que conquistou diversos prêmios internacionais e é considerado um dos mais seguros e modernos do planeta. Além de sua funcionalidade, o terminal impressiona pelo design inusitado em formato de estrela do mar. Número 3. Viaduto Danyang Kunshan, a ponte mais longa do mundo. A construção de viadutos, que são estruturas semelhantes a pontes, já era praticada desde os tempos da Roma Antiga. E mesmo nesse tipo de engenharia, a China conseguiu se destacar globalmente. O maior motivo de orgulho nesse quesito é o viaduto Danyang Kunshan, localizado na província oriental de Jiangsu, entre as cidades de Xangai e Nanjing. Não é surpresa para ninguém que este viaduto foi incluído no livro dos recordes Guinness como a ponte mais longa do mundo. Sua extensão total é de pouco mais de 164 quilômetros. Para percorrer toda essa distância de carro, mantendo uma velocidade média de 90 km por hora, seriam necessárias quase 2 horas. Agora imagine só o quão gigantesca é essa estrutura. Se você acha que a construção de um projeto tão monumental demorou décadas, está enganado. Os engenheiros e operários chineses conseguiram erguer essa ponte imensa em apenas 2 anos. Em 2011, o viaduto foi oficialmente inaugurado e passou a integrar a linha ferroviária de alta velocidade entre Pequim e Xangai. Para erguer a estrutura foram utilizados 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto e aproximadamente 500 mil toneladas de aço. O custo total da construção foi de cerca de 10 bilhões de dólares norte-americanos. Número 4. Terminal 3 do Aeroporto de Pequim. Gigantismo aéreo.
O Aeroporto Internacional Capital, localizado a cerca de 20 quilômetros do centro de Pequim, não só é o maior da China, como também ocupa o segundo lugar no ranking mundial de tráfego de passageiros. Este aeroporto conta com 3 terminais, sendo o terceiro, conhecido como Terminal do Dragão, o maior de todos. Ele foi inaugurado em fevereiro de 2008 e tem uma área total de 986 mil metros quadrados. É um dos maiores complexos de terminais aéreos do planeta, perdendo apenas para o Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai. No território do Terminal 3, está localizada a base principal de companhias que integram alianças aéreas como a Air China, oneworld e Star Alliance. A estrutura é formada por um edifício principal, 2 satélites e 7 andares, sendo 2 subterrâneos. O terminal se destaca por sua infraestrutura moderna e avançada. Possui um estacionamento subterrâneo com 2.000 vagas, salas de espera para mães com crianças, espaços adaptados para pessoas com deficiência, mais de 200 equipamentos para facilitar a locomoção dos passageiros dentro do edifício, além de sistemas sofisticados de manuseio de bagagens e segurança, lojas, restaurantes e muito mais. A construção do Terminal 3 custou mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares norte-americanos. Número 5. Hongqiao. O maior centro intermodal da China, Hongqiao, é um centro de transporte intermodal de grande importância na China, com uma área superior a 1 milhão de metros quadrados. Ele conecta os distritos suburbanos de Changning e Minhang com a cidade de Xangai e inclui o Aeroporto Internacional de Hongqiao, a estação de trem de alta velocidade de Xangai-Hongqiao, 3 linhas de metrô, ônibus, táxis e até uma estação de trem de levitação magnética. Graças a essa estrutura integrada, moradores e visitantes de Xangai podem trocar rapidamente de um meio de transporte para outro com facilidade e conforto. A abertura do complexo foi um marco importante para Xangai, uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. Somente o aeroporto de Hongqiao tem capacidade para atender mais de 40 milhões de passageiros por ano. Todo o sistema de transporte foi planejado para lidar com mais de 1 milhão de pessoas diariamente. Com ele, tornou-se possível viajar de Pequim a Xangai em apenas 4 horas. A ideia de criar esse grande centro de transportes surgiu em 2005. Um ano depois, o governo de Xangai fundou a organização Shanghai Rainbow Investment, responsável por iniciar a construção do complexo como parte dos preparativos para a Expo Mundial. As obras terminaram no fim de 2009 e no início de 2010, o centro foi aberto ao público. O sistema de transporte de Hongqiao solucionou de forma eficaz os problemas de congestionamento da cidade. Com seu sucesso, outras cidades como Guangzhou e Shenzhen também começaram a investir em projetos semelhantes. Número 6. Complexo Eólico de Gansu, a maior usina eólica do planeta. Na última década, a China se consolidou como líder mundial na produção de energia renovável. Atualmente, cerca de 40% de todas as usinas eólicas do mundo estão localizadas no país. E é na província de Gansu, no oeste chinês, na divisa com o deserto de Gobi, que se encontra o maior parque eólico do planeta, o Complexo Eólico de Gansu. No ano de 2023, essa usina gerou pouco mais de 10 gigawatts de energia. Para se ter uma ideia, sua capacidade instalada é de 7.965 megawatts, um número que nenhuma outra instalação eólica do mundo conseguiu alcançar até hoje. Por comparação, a segunda maior usina eólica do mundo, localizada na Índia, gera apenas 1,6 gigawatts. Mas a China não pretende parar por aí. O plano é dobrar a capacidade do complexo até o ano de 2025. A construção desse gigantesco projeto foi dividida em várias etapas e, como era de se esperar, ainda não foi totalmente finalizada. Até o momento, o custo de construção da usina já ultrapassou os 32 bilhões de dólares norte-americanos. Número 7. Ponte da Baía de Hangzhou, a maior ponte sobre o Mar da China. A ponte suspensa sobre a Baía de Hangzhou ocupa a terceira posição entre as maiores pontes do mundo construídas sobre corpos d'água. Além disso, ela detém o recorde entre todas as pontes transoceânicas já construídas. Sua extensão total é de pouco menos de 36 quilômetros. Essa mega estrutura liga as cidades de Jiaxing e Ningbo, sendo uma importante conexão para o sistema de transporte da região. Durante 10 anos, os melhores arquitetos chineses e britânicos trabalharam no projeto,
Inicialmente, o plano era começar a construção em um subúrbio de Xangai, mas protestos locais forçaram a mudança do ponto de partida para a província de Zhejiang. As obras começaram em junho de 2003 e se estenderam até maio de 2008. Vale destacar que a ponte foi concluída 2 anos antes do prazo estimado. Sua construção encurtou a distância entre Xangai e Ningbo em 160 quilômetros, o que gerou um grande impacto positivo na economia da região. Além disso, a ponte serviu como catalisador para a futura inclusão de Ningbo e do norte de Zhejiang, na zona econômica do Grande Xangai. O custo total de investimento para a construção da ponte foi de aproximadamente 12 bilhões de yuans, o que na cotação de dezembro de 2004 equivalia a cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares norte-americanos. Número 8. Navio-tanque bifuel Suezmax, inovação nos mares. Em 2022, a China voltou a surpreender o mundo ao apresentar o primeiro navio-tanque bifuel do planeta, projetado para o transporte de petróleo bruto e gás natural liquefeito, GNL. O navio, chamado Suezmax LNG, foi fabricado pela companhia Guangzhou Shipyard International. De acordo com a empresa responsável, o navio tem um deslocamento de 158 mil toneladas e é capaz de operar tanto com gás natural quanto com petróleo. O uso do gás como combustível permite uma redução significativa nas emissões de poluentes, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Os engenheiros também explicaram que o motor principal do navio é alimentado por um sistema de alta pressão, que garante a queima completa do GNL. Essa inovação representa um grande passo na recuperação ecológica do país. Além disso, os fabricantes já planejam fornecer navios semelhantes para outros países no futuro. Os navios da classe Suezmax são os maiores que podem cruzar completamente carregados o canal de Suez. Essas embarcações têm, em média, 60 metros de largura, 330 metros de comprimento e uma altura que não ultrapassa 68 metros. Curiosamente, em 2022, a China não apresentou apenas esse navio inovador, mas também diversas outras tecnologias surpreendentes no setor de construção naval. Número 9. Ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai, a mais rápida do mundo. A linha de trem de alta velocidade que liga Pequim a Xangai é a mais rápida do mundo, com trens que alcançam velocidades de até 380 km por hora. O trajeto total da ferrovia tem 1.318 km de extensão e conecta 2 das maiores regiões econômicas da China, a Baía de Bohai e o delta do rio Yangtze. Graças a essa linha, é possível viajar de Pequim a Xangai em apenas 4 horas, o que representa uma revolução no transporte interurbano. A construção começou em abril de 2008 e durou pouco mais de 2 anos e meio. Um tempo incrivelmente curto para um projeto dessa magnitude. Mais de 135 mil pessoas participaram da construção da ferrovia. Atualmente, essa linha não é apenas a mais veloz, mas também uma das mais movimentadas do planeta, com um fluxo diário de 220 mil passageiros. Nos horários de pico, os trens partem a cada 3 minutos. A linha Pequim-Xangai corre paralelamente à antiga ferrovia e passa por 21 cidades ao longo do trajeto. Nela, estão localizados diversos túneis, 22 ao todo, que somam 16 quilômetros, além de várias pontes, incluindo o viaduto Danyang-Kunshan, a ponte mais longa do mundo, com 164 quilômetros. O custo total da construção da ferrovia foi de 33 bilhões de dólares norte-americanos. Número 10. Estação Leste de Zhengzhou, a maior estação ferroviária da China. A Estação Ferroviária Leste de Zhengzhou é a maior de todo o território chinês. Está situada próxima ao novo distrito financeiro de Zhengdong, na província de Henan. As obras começaram em junho de 2009 e terminaram em setembro de 2012. Nesse mesmo ano foram inauguradas as linhas de trem de alta velocidade que conectam a estação à cidade de Pequim. Atualmente é possível ir da estação leste de Zhengzhou até a parte oeste da capital chinesa em apenas 2 horas e meia. Em 2013, a estação foi integrada ao sistema de metrô da cidade. No ano seguinte, foi inaugurada uma linha ferroviária interurbana que liga Zhengzhou à cidade vizinha de Kaifeng. Mas o maior marco da estação foi a construção da linha de alta velocidade que conecta Pequim a Hong Kong. Graças a isso, os moradores e visitantes de Zhengzhou podem agora viajar até o oeste de Kowloon, em Hong Kong,
em apenas 6 horas e meia por trem de alta velocidade. A área total da estação é de 350 mil metros quadrados. Não local, há 32 linhas ferroviárias e 30 plataformas. Dá para imaginar o tamanho gigantesco dessa estação. Por sinal, a construção custou 4 bilhões de yuans, o que, considerando a cotação mais recente, equivale a mais de 555 milhões de dólares norte-americanos. Número 11. Estádio Flutuante Chinês, um projeto para quebrar recordes. Os estádios flutuantes têm ganhado popularidade em muitos países. O mais famoso até agora está localizado em Singapura, na Marina Bay, com capacidade para 30 mil espectadores. No entanto, o governo chinês tem planos ambiciosos para superar esse feito e construir um estádio flutuante ainda maior. Durante muito tempo, os projetos de arquitetos chineses modernos foram mantidos em sigilo. Mas, recentemente, o modelo de um estádio flutuante foi divulgado na internet. Segundo o projeto, a estrutura será capaz de abrigar mais de 100 mil pessoas e poderá ser usada para diversos tipos de competições esportivas. Visualmente, o estádio lembra uma flor de lótus aberta, e isso não é por acaso. O lótus é uma flor simbólica na cultura chinesa, associada à paz, pureza e harmonia. Até o momento, não se sabe quando as obras começarão nem qual será o custo total do projeto. Mas é provável que esse estádio se torne não só o maior do mundo, mas também o mais caro. Número 12. Aeroporto Internacional de Baiyun, um dos mais movimentados da Ásia. O Aeroporto Internacional de Baiyun está localizado no distrito de Huadu, na cidade de Guangzhou, província de Guangdong. Sua construção foi concluída em agosto de 2004, substituindo o antigo aeroporto de mesmo nome, que ficava 12 quilômetros mais próximo do centro da cidade. Em 2007, Baiyun já havia se tornado o segundo aeroporto mais movimentado da China, com mais de 30 milhões de passageiros atendidos naquele ano. No entanto, esse número ainda estava longe de suprir a demanda crescente. Diante disso, as autoridades decidiram ampliar as instalações. Em 2009, após uma grande reforma, o aeroporto passou a ter capacidade para receber o dobro de passageiros. A abertura do novo complexo resolveu um problema importante do antigo aeroporto. Sua localização central impedia qualquer tipo de expansão. Já a estrutura atual de Baiyun pode operar voos 24 horas por dia e atender a milhões de pessoas anualmente. No ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, muitos aeroportos do mundo reduziram drasticamente seu movimento. Isso permitiu que Baiyun se tornasse o aeroporto com o maior número de passageiros do mundo naquele ano. O investimento total para a construção do novo aeroporto foi de cerca de 200 bilhões de yuans, o equivalente a mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares norte-americanos. Número 13. Ponte Beipanjiang, a mais alta do mundo. A Ponte Beipanjiang está localizada na fronteira entre os condados de Wanling e Qinglong e faz parte da rodovia de alta velocidade que liga Xangai a Kunming. Esta impressionante ponte suspensa ocupa o primeiro lugar na lista das pontes mais altas do mundo. A estrutura se eleva a 565 metros de altura, proporcionando uma vista espetacular das montanhas e vales da região. Em certos dias, os viajantes que cruzam a ponte conseguem ver as nuvens abaixo dela, o que rendeu ao local o apelido de Estrada entre as Nuvens. A construção de Beipanjiang foi um desafio técnico. Dezenas de milhares de trabalhadores participaram do projeto. Mesmo com o terreno montanhoso e de difícil acesso, a equipe conseguiu erguer uma ponte de 1.341 metros de comprimento. As obras começaram em 2011, mas foram interrompidas por 2 anos por motivos logísticos. A construção foi retomada em 2013 e durou 3 anos até a conclusão. O custo total do projeto foi de aproximadamente 150 milhões de dólares norte-americanos. Antes da existência da ponte, os moradores das regiões vizinhas levavam até 5 horas para percorrer o trajeto entre os 2 condados. Hoje, esse mesmo percurso pode ser feito em cerca de 1 hora. Número 14. Planetário de Xangai, o maior do mundo. Na cidade de Lingang, no distrito de Pudong, em Xangai, foi inaugurado em 2020 o maior planetário do mundo. O local logo se tornou um sucesso entre turistas e moradores. A procura por ingressos foi tão alta que a administração precisou limitar o número de visitantes a 5 mil pessoas por dia, com agendamento prévio.
O que tornou o museu tão popular foi, em grande parte, seu tamanho monumental. O Planetário de Xangai ocupa 39 mil metros quadrados. Entre seus destaques estão um telescópio solar gigante com 24 metros, salas de exposições, centros de pesquisa e um cinema esférico. A própria arquitetura do museu representa uma interpretação artística do universo. O projeto foi idealizado por arquitetos norte-americanos que venceram um concurso promovido pelo governo chinês em 2014. O edifício não tem nenhuma linha reta. Tudo é curvo e fluido. Quando visto de cima, o planetário lembra a disposição dos planetas em órbita. As exposições são únicas e valiosas. O museu abriga amostras de solo lunar, meteoritos reais e documentos originais de grandes cientistas como Newton, Kepler e Galileu Galilei. Embora o custo exato do projeto não tenha sido divulgado, acredita-se que tenha sido tão astronômico quanto sua temática. Número 15. Aeroporto Internacional de Tianfu. Expansão aérea em Chengdu. O Aeroporto Internacional de Tianfu é o segundo aeroporto da cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan, localizada no sudoeste da China. Ele está situado na cidade de Lujia, a cerca de 50 quilômetros do centro da capital provincial. A ideia de construir um novo aeroporto surgiu em 2007, quando Chengdu contava apenas com um terminal construído há 86 anos. Com o crescimento acelerado da população e da economia local, a capacidade do aeroporto existente tornou-se insuficiente. Em 2011, as autoridades iniciaram a escolha do local ideal para a nova estrutura e decidiram-se por Lujia. A construção começou em setembro de 2015 e, finalmente, em 2021, o Aeroporto Internacional de Tianfu foi aberto ao público. Atualmente, o aeroporto possui 3 pistas de pouso e 2 terminais principais, com capacidade para atender 60 milhões de passageiros por ano. Mas os planos futuros incluem a adição de mais 3 pistas e 2 novas terminais, o que permitirá dobrar a capacidade total. Com essa obra, Chengdu tornou-se a terceira cidade mais importante do país em termos de infraestrutura aérea, atrás apenas de Pequim e Xangai. Essa expansão se mostrou extremamente necessária, já que a população da cidade ultrapassa os 20 milhões de habitantes. Número 16. Parque Industrial de Suzhou. Parceria entre China e Singapura. O Parque Industrial de Suzhou é um projeto conjunto entre a China e Singapura. Localizado na cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, o parque ocupa uma área de 278 quilômetros quadrados. A história do parque começou em 1992, quando o ex-líder chinês Deng Xiaoping, inspirado pelo desenvolvimento urbano e tecnológico de Singapura, decidiu replicar a experiência no território chinês. Após longas negociações, os governos dos 2 países concordaram em estabelecer uma zona industrial cooperada. Suzhou foi escolhida por sua proximidade com o centro financeiro de Xangai. O projeto teve início oficial em fevereiro de 1994, com Singapura controlando 65% das ações e a China os 35% restantes. Contudo, nos primeiros anos, o parque sofreu com prejuízos. Em 1999, os prejuízos somavam mais de 2 milhões e 500 mil dólares norte-americanos. Desencantado com o projeto, o governo de Singapura começou a vender suas ações, considerando a área pouco promissora. Mas a China manteve sua confiança no parque, apostando na valorização de imóveis e na atração de grandes investidores. Essa persistência foi recompensada. Em 2019, mais de 25 mil empresas já operavam no local. E o volume de comércio exterior superava $1 trilhão norte-americanos. O caso do Parque de Suzhou é mais uma prova da capacidade chinesa de transformar dificuldades em sucesso econômico. Número 17. Central Nuclear de Qinshan. O primeiro projeto nuclear da China. A China possui atualmente pelo menos 30 usinas nucleares em operação e mais de 20 em fase de construção. Essas estruturas exigem investimentos gigantescos, mas são vitais para a economia e segurança energética do país. Um dos maiores orgulhos da engenharia nuclear chinesa é a usina de Qinshan, localizada na costa do Mar da China Oriental, no condado de Haiyan, província de Zhejiang. Qinshan foi a primeira usina nuclear construída inteiramente em solo chinês. Sua construção começou em 1985 e durou 6 anos. Esse foi o primeiro projeto nuclear independente do país.
O desenvolvimento do reator de água pressurizada de 2 circuitos foi realizado por especialistas do Instituto de Pesquisa e Projeto de Engenharia Nuclear de Xangai. Mais tarde, reatores similares foram exportados para o Paquistão. O sucesso da operação gerou um grande sentimento de orgulho nacional. Atualmente, Qinshan conta com 7 unidades de geração de energia e uma capacidade total de 4.386 megawatts elétricos. O custo inicial da construção foi de cerca de 3 bilhões de dólares norte-americanos, um investimento que solidificou a posição da China no cenário nuclear internacional. Número 18. Ferrovia de alta velocidade Guangzhou-Hong Kong, conectando a China continental ao sul. A ferrovia de alta velocidade que liga Guangzhou, no sul da China, a Hong Kong é uma das mais importantes do país, integrando a cidade de Kowloon, em Hong Kong, a parte continental da China. Com uma extensão total de 142 quilômetros, essa linha representa um avanço fundamental na conectividade regional. A construção das ferrovias para os trens de alta velocidade começou em 2007 e a operação da linha teve início em 2011. O trecho ferroviário é dividido em 2 partes. A primeira, chamada de Seção Continental, possui 116 quilômetros de extensão e passa por 5 estações nas cidades de Guangzhou, Dongguan e Shenzhen. Nessa parte do trajeto, os trens alcançam velocidades de até 350 km por hora. Já a segunda parte, conhecida como Seção de Hong Kong, fica inteiramente dentro do território da região administrativa especial. Com 26 quilômetros de extensão, esse trecho é quase totalmente subterrâneo, ligando Kowloon à rede ferroviária do continente. Apesar de ter enfrentado protestos por parte da população de Hong Kong devido às tensões políticas com o governo central, o projeto seguiu adiante. O governo de Hong Kong investiu mais de 8 bilhões e 500 milhões de dólares norte-americanos na construção da linha. Com o tempo, esse investimento começou a se pagar, já que a ferrovia tem capacidade para transportar até 79 mil passageiros por dia. Número 19. Estação Ferroviária Sul de Pequim, segunda maior da Ásia. A Estação Ferroviária Sul de Pequim é considerada a segunda maior estação da Ásia, com uma impressionante área de 320 mil metros quadrados. Em seu território, há 24 plataformas que atendem aos trens de alta velocidade que cruzam o país. A história do local remonta a 1897, quando havia ali uma estação simples, com um pequeno terminal. Essa estrutura permaneceu quase inalterada até 2006, quando, devido à proximidade dos Jogos Olímpicos, o governo chinês decidiu construir um novo e moderno complexo ferroviário. O projeto arquitetônico ficou a cargo da empresa britânica TFP Farrells, em parceria com a Universidade de Tianjin. A nova estação foi inaugurada em 1º de agosto de 2008 e chamou a atenção não apenas pelo tamanho colossal, mas também pelo design futurista. A estação tem o formato de um trilobita, um antigo artrópode marinho. Seu interior abriga lojas, restaurantes, salas de espera convencionais e VIPs. Enquanto aguarda o trem, o passageiro pode fazer compras ou descansar em áreas confortáveis. Trata-se de um projeto altamente custoso. Foram utilizadas mais de 60 mil toneladas de aço e quase 500 mil toneladas de concreto. Pelo menos 4 mil pessoas participaram da obra. Com suas 24 plataformas, a estação é capaz de atender até 30 mil passageiros por hora. Um verdadeiro gigante da mobilidade urbana chinesa. Número 20. Usina Hidrelétrica das Três Gargantas. A maior do mundo, localizada na província de Hubei, no rio Yangtze. A usina hidrelétrica das Três Gargantas é atualmente a maior central hidrelétrica do planeta em termos de capacidade instalada. Em 2020, durante um período de chuvas intensas, a usina alcançou um recorde de produção anual de energia, 118 mil milhões de quilowatts-hora. Além disso, essa gigantesca estrutura é considerada a maior construção do mundo em termos de massa total. Para se ter ideia, o peso da usina é de mais de 65 milhões e 500 mil toneladas, um verdadeiro colosso da engenharia moderna. A ideia de construir essa mega estrutura surgiu ainda em 1919. 13 anos depois, o governo chinês ordenou o início do desenvolvimento do projeto. Porém, os trabalhos foram interrompidos devido à Guerra Sino-Japonesa e, posteriormente, à Guerra Civil Chinesa. Somente nos anos 90 o projeto foi retomado com força total. A construção da barragem começou oficialmente em dezembro de 1994
e foi concluída em julho de 2012. Este foi um dos empreendimentos mais ambiciosos da história da China. O custo total da obra foi estimado em 35 bilhões e 500 milhões de dólares norte-americanos. Inicialmente, previa-se que o investimento seria recuperado em 10 anos. No entanto, surpreendentemente, a amortização foi concluída em apenas 4 anos após o início da operação. Essa conquista extraordinária reafirma o compromisso da China em liderar projetos de infraestrutura e energia em escala mundial. Esses projetos colossais mostram que a China está determinada a ocupar o topo em inovação, infraestrutura e tecnologia. De pontes que atravessam oceanos a trens que cortam o país a quase 400 km por hora, fica claro que o futuro já começou por lá. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!